Olha eu aqui de novo pra gente continuar conversando sobre a terceira temporada de Bridgerton. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e tem vários vídeos sobre Bridgerton aqui no meu canal. É uma série que eu acompanho bastante, falo bastante sobre, então se você também gosta de Bridgerton, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre as diferenças do livro que inspirou a terceira temporada para a série, né? Então, as diferenças entre Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o quarto livro da série de livros Os Bridgertons, da Julia Quinn, em relação à terceira temporada da série, que estreou na Netflix na semana passada. A intenção desse vídeo não é nem dizer, eu acho que o livro é melhor, a série é melhor, porque eu acho que isso abre margem pra muitas discussões, porque tem coisas que a série acerta muito, tem coisas que a série não acerta tanto, tem coisas que eu gosto no livro, tem coisas que eu não gosto tanto assim no livro. Então, a minha intenção aqui é muito mais comparar os acontecimentos das duas obras, e a gente vai, obviamente, conversando sobre isso, do que de fato ficar aqui dizendo, isso é melhor, isso é pior, e etc. Tá bem? Então, eu nem fiz um roteiro definitivo, eu tô confiando aqui na minha memória. Caso eu esqueça algumas mudanças grandes pra comentar, vocês também deixem aí nos comentários, mas eu acho que eu dou conta de fazer esse vídeo sem ter feito anotações sobre o assunto. Vamos lá? Vamos primeiro estabelecer duas informações que são muito relevantes pra gente pensar as diferenças entre a série e o livro quando o assunto é Bridgerton. Primeira diferença. O livro do Colin e da Penélope é o quarto livro na série de livros. E ele foi contado na terceira temporada, o que significa que a gente teve uma mudança na ordem das histórias. Nos livros a gente tem a seguinte ordem: Daphne, Anthony, Benedict, Colin, e aí depois Eloise, Francesca, Hyacinth e Gregory. O do Gregory é o último. Mas a série decidiu trazer a história do Colin pra terceira temporada, e eu entendo essa decisão, eu acho que foi uma boa decisão, porque a gente já tinha o Colin e a Penélope aparecendo desde a primeira temporada, então os personagens já estavam ali. Não seria necessário escalar uma nova protagonista, porque a protagonista já estava ali dentro da série. E se a gente continuasse adiando a história deles, a gente poderia acabar perdendo o timing da hora da história deles ser contada. Então, a gente tem aqui uma mudança na ordem. A gente ainda não viu a história do Benedict, provavelmente, já conversamos sobre isso aqui em outro vídeo, vai ser a história da quarta temporada, mas rolou essa mudança. Atrelado a essa mudança tem o fato de que, quando a gente começa o quarto livro, existe um salto temporal na história aqui, entre o livro do Benedict e o do Colin. Quando a gente começa esse livro, 10 anos se passaram e as coisas estão um pouco diferentes. A Penélope e a Eloise também decidiram se tornar solteironas. Decidiram não, acabaram se tornando solteironas porque elas não se casaram. E aí 10 anos se passam, a Penélope já perdeu as esperanças de se casar, a Eloise não tinha nem a intenção até o momento da história dela chegar, né? Mas a Penélope, pra ela, o grande projeto da vida dela era o Lady Whistledown, assim como é na série também. Mas no livro tem esse peso dela não estar comprometida num casamento, dela ela não tem nada a perder, porque ela já se tornou uma solteirona com a qual as pessoas não se importam mais, então as expectativas em relação a ela são diferentes. E ela já tá há 10 anos engajada nesse projeto, e portanto esse projeto significa o mundo pra ela. Essas coisas ainda são verdade na série, mas tem essa pequena diferença aí da passagem de tempo e do quanto esses 10 anos transformam a Penélope, eu diria. Transformam todos os personagens ali dentro desse núcleo, mas principalmente a Penélope, porque quando a história dela com o Colin começa a se desenvolver, ela já não tinha mais expectativa nenhuma de se casar, de arrumar um marido, o que é bem diferente na série, porque na série, quando a gente começa a terceira temporada, ela tá determinada a encontrar um marido pra ter um pouco mais de independência como Lady Whistledown. E aí o segundo ponto que eu queria trazer antes da gente entrar nas especificidades da história é que muita gente que só assiste a série e nunca lê os livros não entende muito bem a dinâmica dos livros, então eu vou explicar essa dinâmica brevemente. Cada um dos livros de Bridgerton conta a história de um dos irmãos. Só que os livros, eles são focados apenas no casal protagonista da vez. A gente não vê mais nada para além do casal protagonista da vez. Então, às vezes, um ou outro personagem até é mencionado. É porque então um baile aconteceu na casa da Daphne. E aí ela tem uma cena ou outra no livro, mas nenhum outro personagem, para além do casal protagonista, tem uma história acontecendo pra si. Só que quando a gente fala de uma série, não tem como. É muito difícil, seria muito difícil, né, uma série se sustentar a longo prazo girando ao redor apenas de 2 personagens. Isso é inviável no contexto de Bridgerton. Então o que a série tenta fazer em todas as temporadas é criar narrativas que façam sentido para outros personagens para preencher o tempo de tela.
Mas, tendo a informação de que no livro não é assim, né? Nos livros a gente só foca ali no casal protagonista, isso significa que muitas coisas das temporadas não existem nos livros. Nessa terceira temporada, por exemplo, os Mondiu que eles nem existem nos livros, então toda a história envolvendo eles não aparece aqui. A história do irmão da Lady Danbury voltando ali pra alta sociedade e ficando interessado na Violet também não existe. O Benedict se envolvendo com a viúva, né, com a Lady Arnold, depois engajando ali numa espécie de trisal, né, fazendo uma homenagem com eles e se descobrindo também interessado por homens, não existe nos livros. O Anthony e a Kate se afastando um pouco da alta sociedade para ter uma nova lua de mel e depois engravidando e eles decidindo ir pra Índia, essas coisas não existem. O Anthony e a Kate estão ali o tempo todo. Eles até, obviamente, eventualmente se tornam pais, né? Isso faz parte da história, mas isso deles se afastarem de Londres não acontece, porque o Anthony é o visconde da família Bridgerton, então ele é responsável pela sua família, ele tá ali o tempo todo. Então sempre que vocês pensarem em coisas que são mais desassociadas à história do casal principal, lembrem-se que essas coisas não existem no livro. Isso tudo é criação pra série. Só que nessa terceira temporada, isso era muito mais forte até, eu diria, nas temporadas 1 e 2, mas nessa terceira temporada, a gente tem histórias pros outros personagens, como Eloise, a família da Penélope, a Cressida, que se encaixam com a narrativa ali do casal principal e que tenham um embasamento nos livros, apesar de ser bem diferente. E aí a gente vai conversar sobre essas coisas a partir de agora. Primeiro eu queria falar sobre a Francesca. A história da Francesca é bastante fiel nessa terceira temporada, porque de fato a Francesca nos livros se casa com o John, só que a gente não vê esse casamento sendo descrito. Esse casamento nunca aparece nos livros. A gente só lê esse livro aqui e nesse livro tá escrito em algum momento: é porque a irmã Francesca mora na Escócia porque ela se casou com o John já há algum tempo. E é isso. Porque a história mesmo da Francesca só acontece no livro 6. Esse aqui é o livro 4. Então a gente ainda demora um pouquinho pra ver a história da Francesca. E a história dela, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, é sobre um segundo casamento, né? Então a Francesca se casa com o John, mas ele morre de forma inesperada. Isso é dito também em outro momento ali dos livros. Acho que só no livro dela isso é dito mesmo, até onde eu me lembre. E aí ela passa por um processo de se apaixonar novamente, de se permitir viver um novo amor. Isso acontece no livro dela com o primo do John, o Michael. Mas a série, nas últimas cenas da terceira temporada, introduziu uma prima mulher para o John, que é a Michaela, e ela vai ser o par romântico da Francesca. A gente vai ter essa alteração no gênero da personagem. Já tem um outro vídeo comentando sobre isso por aqui também. De novo, não vem ao caso entrar nas discussões do essa decisão foi a melhor decisão ou não, porque a gente nem sabe, né? A gente tem que esperar a temporada da Francesca chegar e essa história ser abordada, mas essa mudança existe também e já existe desde agora. Só que a temporada 3 fez um bom trabalho em trazer a história da Francesca já pra esse momento, né? Essa prévia da história dela que nos livros a gente nunca chega a descobrir, mas que poderia e deveria, mais do que tudo, aparecer já em alguma das temporadas da série, e a terceira temporada foi a escolhida pra isso. Agora vamos embarcar de cabeça na história da Penélope e do Colin. Vamos falar primeiro sobre a briga da Penélope com a Eloise. Isso foi invenção da série. No livro do Colin e da Penélope, a Eloise ainda é muito amiga da Penélope, as duas não estão brigadas, porque nunca teve aquela história da segunda temporada da Eloise com o Theo, então a Lady Whistledown nunca contou isso pra alta sociedade, isso não foi uma questão. A Eloise não descobre que a Penélope é a Lady Whistledown e, portanto, essa briga entre elas não acontece. Nos livros, a Eloise, inclusive, passa o livro todo, esse livro aqui todo, ela passa normal, amiga da Penélope. E aí ela vê ali o relacionamento da Penélope com o Colin acontecendo e até ela vira pra Penélope uma hora e fala: nossa, se eu soubesse que existia sentimentos entre vocês, eu teria ajudado vocês antes, mas eu não sabia, porque ela também não reparou nisso. Só que aí, quando a gente tem a revelação da Lady Whistledown no livro, a Eloise não está presente, porque a Eloise foge, nesse mesmo baile onde acontece a revelação da Lady Whistledown, ela foge pra ir atrás do Sir Philip, com quem ela está se comunicando por cartas há algum tempo, e a gente não sabe disso nesse primeiro momento. Então a Eloise só vai descobrir que a Penélope é a Lady Whistledown muito tempo depois, quando a família vai até a Eloise para o casamento dela, porque ela tá afastada da alta sociedade e ela não fica sabendo dessa revelação, que a cidade de Londres inteira já sabe,
mas ela não. Então tem essa diferença aqui também, mas eu gosto do que a série faz com a amizade das duas. Claro, tem um momento de tensão, mas as coisas se resolvem depois. E a Heloise é uma das primeiras pessoas a ajudar é a primeira pessoa a descobrir que a Penelope é a Lady Whistledown, o que faz bastante sentido considerando o quanto elas são próximas, né? E também é uma das pessoas que ajuda a Penelope a tentar ali resolver esse problema quando a Cressida ameaça contar a verdade sobre ela. A terceira temporada de Bridgerton, ainda que muitas pessoas não tenham gostado muito de algumas coisas, e eu tenho até várias críticas pra fazer em relação à temporada também, é uma temporada bastante fiel à história da Penelope e do Colin, mas altera a ordem de alguns acontecimentos. Então, no livro, uma das primeiras coisas que acontece aqui é o início dessa busca pela identidade da Lady Whistledown. Só que no livro, quem oferece um prêmio pra quem descobrir a identidade da colunista, né, é a Lady Danbury. A Lady Danbury fala, quem descobrir então a identidade da Lady Whistledown vai ganhar X tantos reais. Na série, quem começa essa busca é a rainha. Essa é uma outra diferença. Mas aqui, basicamente, a gente passa bastante tempo da história com os personagens tentando procurar quem é a Lady Whistledown ou não. No livro, a Cressida também tem esse ímpeto de dizer pra sociedade que ela é a Lady Whistledown. Isso acontece realmente no livro, só que a Cressida tem um background diferente, né? Ela já tá casada, ela meio que acaba tomando essa decisão sem muito motivo. É mais enfim, tomar os créditos por algo que ela, na verdade, não fez. E isso deixa a Penelope no livro maluca. Na série, a Cressida tem essa mesma decisão, a Penelope também fica maluca por ver a Cressida que sempre praticou bullying com ela, que sempre a magoou, tentando tomar o seu lugar, né, tentando levar os créditos por algo que é o trabalho da vida dela. Mas a Cressida na série tem motivações melhores, né? Ela tem motivações mais fortes, porque o pai dela tá querendo obrigá-la a se casar com um cara super velho. E também depois ele começa a ameaçar mandar ela embora da cidade. Então eu acho que o desenvolvimento da Cressida faz muito sentido na série. A amizade dela com a Heloise não existe no livro, é uma adição da série, mas eu acho que acaba funcionando bem também. E aí a gente tem isso, da Cressida dizendo que é a Lady Whistledown, porque ela quer se livrar da situação que ela tem em casa com o dinheiro que ela vai, talvez, receber por conta disso. E aí no livro, a ordem das coisas é mais ou menos essa. A busca começa pela Lady Whistledown, a Cressida diz que é a Lady Whistledown, e aí a Penelope vai um dia até o lugar de entregar, né, a coluna dela pra ser impressa, que no livro é uma igreja, né, não é uma como chama o nome do lugar que a Cressida vai procurar? Um lugar de imprimir as coisas? Enfim, vocês entenderam. Então tem essa diferença também. Então ela corre pra essa igreja pra levar a próxima coluna e dizer: ei, é mentira, a Cressida não é a Lady Whistledown. E ela é seguida pelo Colin, e o Colin descobre a identidade da Penelope nesse contexto. E aí a gente tem a cena da carruagem que a gente tem na série, também no livro, né? Essa é uma inspiração da série em relação ao livro. E aí os dois se beijam, tem ali um momento íntimo na carruagem, e o Colin decide pedir a Penelope em casamento nesse contexto, já sabendo que ela é a Lady Whistledown. A série faz essa mudança, porque o Colin segue a Penelope depois de um baile, onde os dois têm uma discussão, né? E aí tem a cena da carruagem e ele decide pedir em casamento antes de descobrir que ela é a Lady Whistledown. Na série, ele descobre um pouco mais na reta final, né? Ele descobre um pouco mais pra frente, acho que no episódio 5 mesmo, que ele descobre esse grande segredo da futura esposa dele. Só que aí no livro, o Colin, até onde eu me lembro, ele meio que acaba convencendo a Penelope a deixar a Cressida um tempo tomar o lugar dela, tipo assim, deixa ela dizer mesmo que é a Lady Whistledown, porque isso te salva dessa questão, né, desse problema. E a Penelope até concorda por um certo tempo, mas depois ela vai lá e ela, de fato, libera a coluna dizendo: olha, Cressida não é a Lady Whistledown, ela só tá tentando levar os créditos por algo que ela não fez. E aí, beleza, no livro a Penelope lança essa coluna dizendo: olha, não é a Cressida coisa nenhuma. O Colin fica um pouco bravo com ela por conta disso, mas os dois estão de casamento marcado, eles se resolvem eventualmente, se casam. Só que, assim como na série, a Cressida descobre a identidade de Lady Whistledown. Os detalhes pra ela descobrir isso são um pouquinho diferentes, mas nada que seja muito relevante. E aí ela também vai tentar chantagear a Penelope em relação a isso. No livro, só o Colin, se eu não me engano, é quem sabe do que tá acontecendo, mas na série a gente tem a Heloísa e a Portia participando disso. Eu gosto bastante porque é a mãe da Penelope e a melhor amiga da Penelope tentando ajudá-la também, junto ali com o Colin, com o marido. E a resolução da grande identidade da Lady Whistledown, da revelação, né, da grande revelação da identidade da Lady Whistledown no livro acontece mais ou menos assim.
A gente tem um baile, só que esse baile acontece na casa da Daphne e do Simon. Na série a gente tem um baile organizado ali pelas irmãs da Penélope, né, com o dinheiro dela, inclusive. E aí tem um momento em que o Colin pede a atenção de todos, faz um brinde e revela pra sociedade toda que a esposa dele é a Lady Whistledown. E aí o Anthony já tá sabendo, a família já tá lhe dando um suporte, etc. Mas é mais ou menos isso, eles revelam, e a partir desse momento, a Penélope deixa de ser a Lady Whistledown. A Lady Whistledown, enquanto entidade, né, enquanto coluna, para de existir depois da revelação da identidade da Penélope. Na série, é a Penélope que organiza essas coisas, que dá o baile, junto com as irmãs, com a família, que chama a rainha, e aí faz essa revelação na frente da rainha e de todos os presentes ali, e se compromete, ela pede ali também, né, pra continuar sendo a Lady Whistledown. Então a gente vai ter a continuação dessa coluna, que é algo que eu acho que precisaria mesmo pra fazer sentido dentro da série, mas é bastante diferente do que é no livro. Então vejam bem, a gente tem acontecimentos similares, os acontecimentos principais do livro estão presentes na série, só que em ordens diferentes, de maneiras diferentes, porque a série, a temporada começa com a Penélope procurando por um marido, tem toda a história ali do Lord Deblin, essas coisas não existem no livro. No livro, a gente começa pela busca da Lady Whistledown, enquanto na série essa busca só começa ali mais ou menos na metade da temporada e toma mais ou menos os 4 últimos episódios da terceira temporada de Bridgerton. Uma outra diferença também em relação ao livro, só pra gente pontuar, é que nos livros a Penélope tem uma outra irmã, que é a Felicity, que é mais nova do que ela, que não aparece na série. E aí quando o Colin vai pedir a mão da Penélope em casamento pra mãe dela, a Portia acha que o Colin quer casar com a Felicity, com a filha mais nova, que é bem mais nova do que ele, que é da mesma idade da irmã dele, da Hyacinth, porque a Felicity e a Hyacinth são melhores amigas, né? Então o Colin ficou horrorizado, tipo assim, você acha que eu tô querendo casar com a sua filha que tem 14 anos, 15 anos, não sei quantos anos tem a Felicity nesse livro. Mas não, eu quero casar com a Penélope, porque a Portia não tava nem considerando a possibilidade do Colin estar interessado na Penélope. Ela tem essa mesma energia em determinado momento ali da temporada, mas eu acho que a Portia também tem um crescimento de personagem, né, um desenvolvimento de personagem muito legal, e é muito interessante vê-la sendo tão... e dando tanto suporte pra Penélope quando a Penélope precisa. A narrativa das irmãs também ali disputando pra ver quem ia engravidar primeiro, e da questão dos Featherington tendo um problema com o dinheiro da família, e o título, e o primo que roubou todo mundo na temporada passada. Nada disso existe no livro. Tô aqui tentando pensar em mais coisas que talvez eu tenha esquecido de mencionar, mas eu acho que é mais ou menos isso. Acho que o resto que a gente tem de mudança são muitos detalhes muito específicos, muito singulares, mas acho que consegui fazer um panorama geral das comparações entre o livro e a série. Eu acho que cada vez mais a série tem se distanciado dos livros, só realmente pega uma inspiração, pega alguns elementos, mas entrega uma temporada que vai para outros lugares, que é diferente. Tem feito isso desde o começo. A segunda temporada eu acho que até hoje que é mais diferente realmente, mas eu acho que daqui pra frente só vai continuar aumentando e cabe a gente entender isso. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente fica irritado de não ver as coisas que a gente esperava ver nos livros que a gente gostou adaptadas pra televisão, mas Bridgerton é uma série que está comprometida em se distanciar do material de origem, né? Em trazer novas interpretações e novas histórias pra essas histórias que já existem. Então acho que só vai aumentar. E ou a gente entende isso e meio que lida com as duas obras de forma separadas e compara uma com a outra só a título de curiosidade, ou isso sempre vai deixar a gente frustrado. Então acho que é isso que eu tinha pra dizer. Essas são as mudanças principais. Eu acho que a série traz coisas boas, erra em alguns outros momentos, mas no fim das contas é isso que a gente tem, e acho que é mais ou menos isso que a gente pode esperar também da série no futuro. Histórias apenas inspiradas nos livros ao invés de super fiéis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem nos comentários se eu esqueci alguma mudança muito relevante pra mencionar aqui. Talvez eu tenha esquecido, porque eu reli esse livro recentemente, antes da temporada, mas às vezes a gente, né, perde algumas informações e alguns detalhes específicos. Obrigada por terem me assistido, espero que tenham gostado mesmo. Deixem um joinha, se inscrevam no canal e me contem o que é que vocês acharam dessas mudanças. Um beijo e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!